Notícias, como eu disse para vocês, nossa primeira convidada de hoje na Semana da Mulher aqui no SR Notícias é a Leila Fernandes, que inclusive, gente, a patente dela já subiu. Hoje eu falei com ela, era sargento, ela já é subtenente, bombeiro militar. Leila, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Parabéns por cada conquista, que você continue cada vez alcançando mais conquistas ainda, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Shelismar, por esse convite. E dizer que é um motivo muito grande de a gente comemorar o Dia da Mulher e dizer que eu me sinto muito honrada de ser convidada e de ser, né, aos seus olhos, aos olhos de algumas pessoas, alguém que possa contribuir aí, né, para incentivar as mulheres, ser um padrão de referência para as mulheres. Muito obrigada mesmo. Sim, Leila. Eu queria que você falasse para a gente como que foi essa iniciativa de ser bombeiro militar, como que surgiu e como que foi o percalço também, né? Porque o concurso não é nada fácil. É verdade. Inclusive teve um concurso agora recente, né, no Corpo de Bombeiros, e uma das coisas que a gente mais escuta nessa época, nossa, como que faz para passar? Como que foi? Porque é um concurso bastante concorrido. E eu falo sempre que o bombeiro é uma bênção, eu tenho um testemunho em relação à minha entrada no bombeiro, de muito esforço, e que Deus abriu portas também, não é uma conquista minha, como nenhuma das minhas conquistas, eu falo que primeiramente é Deus, e não foi um concurso fácil, principalmente para uma mãe solo, que eu era na época, com uma filha de 8 meses, mas Deus me deu a graça de passar uma filha de 8 meses, mãe solo e desempregada, e devendo uns 4 meses de aluguel. Então você imagina por tudo isso, né? Então você imagina que quando eu passei nesse concurso foi realmente assim um divisor de águas na minha vida, né? Imagina. E foi uma bênção de Deus, foi também com muito esforço. E desde então eu sempre continuei estudando e subindo alguns degraus na profissão. E assim como eu, né, eu creio que muitas mulheres passaram por isso, muitas das minhas colegas, elas têm uma história para contar, porque ainda é um universo masculino, né, nós ainda somos poucos, porque há uma lei que determina que haja no mínimo 10% de vaga para as mulheres. Então, como a gente vive num universo masculino, é usado sempre esse mínimo de 10%. Né? Poderia ser 10, 20, 30%, né? Mas a gente sempre é usado esse mínimo de 10%. Então acaba sendo muito concorrido. Há concursos aí que dá 60, 70 por vaga. Né? Então, assim, todas as bombeiras que entraram, elas contribuíram muito para modificar esse padrão também. No início, muitos não aceitavam a presença de mulher, mas graças a Deus a gente conseguiu já mudar muita coisa. É que a gente fala, né? A gente estava até pesquisando sobre o início, a gente não conseguiu assim localizar quem foi a primeiro bombeiro militar, né? A gente acredita que naquele período de guerra, de certo modo, tinha alguém que já atuava por ali, no socorro, alguma coisa, mas teve as percussoras com certeza, né? Que inspiraram vocês a estar hoje. E como que é? Existe alguma diferenciação na questão do trabalho e do processo para a escolha entre homem e mulher? Fala, não, tem esforço físico, às vezes a mesma coisa, os socorros também, como que é o funcionamento do papel da mulher no bombeiro? Sobre esse pioneirismo da mulher, por incrível que pareça, ele acontece até hoje, né? Às vezes você pesquisou qual a primeira mulher que entrou no bombeiro, então esse primeira nem devia estar acontecendo mais, né? A gente já devia estar em todos os espaços, mas na verdade ainda está tendo muita primeira vez. A exemplo agora de alguns meses atrás, a primeira mulher comandante-geral de um corpo de bombeiros, que é do Distrito Federal, que equivale a um estado, né? Então a primeira comandante-geral de um corpo de bombeiro mulher tem agora, acho que 4 ou 5 meses que assumiu o cargo, que é a Coronel Mônica. Então, assim, está tendo ainda muita primeira vez, né? Ainda os espaços, ainda né? Estamos passinho de formiga e subindo degrau por degrau, né? E essa luta, ela não acaba. Né? Claro que nós melhoramos muito. Hoje a evolução em relação a estar num órgão militar já é uma grande evolução. E quanto à diferenciação, não há diferenciação. Mulher e homem, quando entra no Corpo de Bombeiros, faz exatamente o mesmo serviço. Há essa questão das vagas, são 10% para as mulheres. E em relação ao TAF, que o teste de aptidão física para entrar, ele é diferenciado para a carga feminina e para a carga masculina.
Então, isso respeita também, né, a nossa condição, o nosso organismo, né, porque não há de se querer que uma mulher pegue o mesmo tanto de peso que um homem, né? Mas isso também hoje se tornou irrelevante, porque os equipamentos de socorro, por exemplo, são muito modernos. Então, claro, você tem que ter um bom preparo físico, mas hoje se trabalha muito mais com a cabeça do que com os braços, acho que em toda a profissão, né? Tá. E no bombeiro não é diferente. Então, o maquinário hoje é mais leve. Então, assim, há hoje também uma evolução, né, de tudo, que não precisamos medir força física. A força é muito mais intelectual. Bacana. Leila, e depois surgiu um novo desafio na sua vida, né? Com a eleição do Pedro Fernandes como prefeito, você assumiu a secretaria, mas também não podia deixar. O bombeiro teve que conciliar esses dois papéis. Como foi para você? Há tantas nuances, né, na vida da gente, tanta coisa acontece. Eu falo para o Pedro, quando o Pedro chegou para mim e falou que estavam colocando o nome dele para disputar prefeito, uma das coisas que eu falei para ele é que eu achava muito merecido, porque o Pedro foi uma pessoa sempre muito ajudadora e uma pessoa sempre de bastidores. Então eu falei para ele, olha, chegou a sua hora e eu acho merecido, entendeu? Então, isso é super importante, isso, né? Se a mulher não apoiar... Então aí a gente entra no papel da mulher auxiliadora, né? Da mulher companheira, da mulher que às vezes deixa um pouco dela para ser essa auxiliadora do esposo. Foi um grande desafio, acrescentou muito na minha vida, mas sempre houve esse acordo entre eu e o Pedro, porque a minha carreira é militar, né? A política, eu falo assim, eu fiz o melhor que eu pude, com o que eu pude e naquele momento, né? Eu creio que foi um bom trabalho na assistência social, foi um trabalho muito austero, foi um trabalho muito transparente e muito sério. A gente não agrada todo mundo, né? Não conseguimos agradar a todos, mas para mim foi uma experiência muito rica. Eu falo que eu tive a oportunidade de dar a minha contribuição numa outra área diferente, aprender também muito como ser humano, como pessoa, como administradora, como mulher, né? Uma experiência única que eu espero que tenha contribuído aí com Porangatu, que tenha acrescentado de alguma forma a vida das pessoas. Tá certo. E agora também, agora não, né? Um tempo também empresária, agora conciliando a carreira militar como empresária também. É verdade, é um novo desafio, né? A Alecrim faz agora em agosto já 4 anos, passa muito rápido, né? E assim, engraçado que a Alecrim acabou surgindo de outra parte de mulher, né? Porque quando os meus filhos menores nasceram, eles tinham muita intolerância a alguns alimentos. E para o bem deles, eu comecei a estudar, né, um pouco mais sobre a alimentação, porque eles tinham intolerância à lactose, e principalmente o Pedro Filho sofreu bastante, até a gente entender e saber como lidar com essa intolerância. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse tipo de alimentação, e acabou que eu gostei, né? E percebi também a necessidade de outras mães, porque outras mães também procuravam para os filhos alimentação, às vezes por causa de restrição. E acabei tendo a ideia, eu falei, Porangatu não tem, eu tenho que sair para comprar para os meus filhos, então achei que cabia ali, aí a Alecrim se tornou essa referência, aí veio também a parte de empório, né, que foi assim também, a gente tem muito orgulho de falar que a gente trouxe muita novidade, né? A gente trouxe aí a questão de queijos, vinhos, que não era um hábito para Porangatu. E eu falo assim que foi mais uma coisa pioneira. E assim, né, diante de dificuldades, viu uma saída para fazer o que gosta, para inovar, para, né, ter também aí uma renda auxiliar. É verdade, aquela história de pegar o limão e fazer a limonada, né? Eu acho que o desafio está aí. Mas ser empresária não é fácil, né? É um desafio muito grande. Leila, quero te agradecer, te parabenizar mais uma vez. Eu falei que eu conversei com ela, na verdade, de entrevista, né, gente? Que eu também, de vez em quando, estou ali na Alecrim, tentando manter a forma. O importante é não desistir. Não diga isso, eu falo sempre. Igual ontem deu desandada, eu falei, importante que hoje é segunda-feira, hoje a gente retoma e vamos que vamos. Quero deixar o espaço aberto para você fazer alguma observação, deixar alguma mensagem para as mulheres, para a sociedade, de um modo geral, com relação ao papel da mulher. Bom, a gente tem muito ainda a alcançar,
O espaço para a mulher ainda é muito hostil, ainda é muito agressivo, principalmente quando a mulher alcança um espaço de poder, um espaço de liderança. Mas o que eu quero deixar para nós, mulheres, é não desistir. É um dia de cada vez, é saber que você é capaz, mulher. Talvez você olhe uma mulher empresária, uma mulher militar e sente vontade, acredite no seu potencial. Acredite que há espaço, sim, para que a gente possa cada vez mais seguir em frente. Como a Shelismar, como a Leila, como várias mulheres em Porangatu, vereadoras que já teve, grandes empresárias, né, que tem em Porangatu, e que você pode ser uma delas também. E em relação assim, à nossa sociedade, Shelismar, uma das coisas que vem assim, sendo muito marcante ultimamente, a questão da violência contra a mulher, né? É um assunto que a gente precisa falar muito ainda sobre ele. E eu creio que faça, assim, de certa forma, até um apelo em relação às nossas instituições de segurança, aos nossos deputados, aos nossos políticos, em trazer soluções. Porque você está aqui no jornal e é constante, né? A gente vê lá no Corpo de Bombeiros também, tem sido muito constante a gente atender agressões contra a mulher. Parece que se tornou assim, uma epidemia, né? Então, assim, eu deixo esse apelo. Crianças, né? Mulheres, também, meninas. De todas as ordens, infelizmente. Isso, violência sexual, violência doméstica. Então, assim, eu acredito que tem que haver uma união aí dos poderes para, não sei, talvez transformar aí esses crimes em algo mais forte, né? Penalizações maiores, alguma forma também de apoio às mulheres, rede de apoio, casas que possam acolher essa mulher, porque muitas vezes a mulher está numa situação de violência e ela não tem para onde ir. E se ela sair com os filhos, ela vai passar fome com os filhos. Então ela acaba permanecendo naquele ambiente que chega até ao extremo da morte, né? Então, assim, é um dia para se comemorar muito. Realmente nós temos grandes avanços, mas é um dia também para refletir, principalmente na questão da violência, que tem sido uma crescente, e eu acredito que a gente, como sociedade, a gente tem que se unir para poder tentar diminuir isso aí, para poder tentar resolver esse problema. É uma luta de todos nós. Uma luta de todos Leila, nós. obrigada. Obrigada, Shelismar. Leila, nosso abraço a todo o pessoal lá dos bombeiros, que sempre Obrigada. nos atendem tão bem. Parabéns, Muito somos fãs, somos admiradores de verdade. Estamos à disposição sempre. Obrigada.